Minha esposa e eu estávamos casados havia 8 anos, e para ser sincero, nosso relacionamento vinha se desgastando havia muito tempo. Não aconteceu por causa de uma grande explosão, uma traição descoberta ou uma discussão memorável. Foram pequenas mudanças, quase invisíveis quando apareciam separadamente, mas que juntas formavam um padrão impossível de ignorar. Camila mudava de assunto assim que eu entrava no cômodo durante as ligações de trabalho. Ficava completamente presa ao celular sempre que eu tentava conversar de verdade sobre o nosso dia. E existia uma distância emocional entre nós, crescendo devagar, silenciosa e fria, como uma geleira avançando sem que ninguém percebesse. Então, em um sábado à tarde, enquanto ela deslizava o dedo pela tela do telefone sem sequer levantar os olhos para mim, soltou uma notícia como se estivesse comentando sobre o clima. No próximo fim de semana vai ter um evento da empresa. Você provavelmente deveria ir comigo. Não disse que gostaria que eu conhecesse os colegas dela. Não falou que seria divertido irmos juntos. Não demonstrou entusiasmo algum. Foi apenas você provavelmente deveria ir, dito de forma tão sem vontade que parecia uma obrigação burocrática. Aquela frase deveria ter acendido todos os alertas na minha cabeça, mas eu aceitei mesmo assim. Uma parte de mim queria conhecer melhor o ambiente onde ela passava tantos dias. A outra parte queria entender o que estava acontecendo com o nosso casamento, que parecia desmoronar lentamente diante dos meus olhos. O evento seria uma confraternização da empresa, realizada na sede da Alvorada Estratégias, um prédio moderno de vidro e aço, com uma enorme área externa usada para recepções e encontros corporativos. Assim que estacionamos no espaço destinado aos visitantes, notei uma mudança imediata em Camila. A postura dela se alterou. Ela passou a caminhar depressa, criando uma distância física entre nós sem parecer que fazia aquilo de propósito. Quando colegas se aproximavam para cumprimentá-la, suas apresentações eram genéricas, frias e impessoais. Este é meu marido, ela dizia, em um tom neutro. Nunca usava meu nome. Nunca comentava o que eu fazia. Nunca acrescentava um detalhe que me apresenta-se como uma pessoa de verdade, alguém com interesses, trabalho, conquistas ou uma história. Eu era apenas meu marido, como se fosse um objeto qualquer que ela tivesse levado por obrigação. O que mais doeu, se eu for honesto, foi perceber como ela mudava de personalidade dependendo de onde eu estava. Quando eu ficava ao lado dela, Camila se tornava quieta, retraída, quase ausente das conversas. Respondia pouco, sorria sem vontade e parecia contar os minutos para ir embora. Mas, quando eu me afastava para pegar uma bebida ou ir ao banheiro, conseguia observá-la de longe. E ela era outra pessoa. Ria alto com o pessoal da equipe comercial, fazia comentários engraçados, participava de tudo, parecia charmosa, leve e cheia de energia. Era uma diferença tão gritante que chegava a ser ofensiva. Não estou dizendo que sou algum grande prêmio, mas também não sou alguém de quem se deva ter vergonha. Tenho minha própria empresa de reformas comerciais. Trabalhei muito para construí-la. Cuido da saúde, frequento a academia e sei me vestir de acordo com cada ocasião. Ainda assim, vendo o modo como ela tratava minha presença naquela tarde, qualquer um pensaria que ela tinha se casado por engano com alguém muito abaixo do padrão social que desejava e mal podia esperar para me deixar em casa e fingir que eu não existia. O padrão ficou ainda mais evidente conforme o tempo passava. Sempre que uma conversa poderia naturalmente me incluir, Camila encontrava uma razão urgente para se afastar. Um colega dela começou a falar animadamente sobre a caminhonete nova que havia comprado, e ela saiu no meio da conversa como se tivesse lembrado de algo importante. Outro comentou que faria uma viagem para o Parque Nacional da Serra Azul, e ela de repente decidiu que precisava verificar os e-mails de trabalho. A mensagem era brutalmente clara. Eu estava ali apenas para cumprir a função de provar que ela tinha um marido. E até esse papel mínimo parecia exigir mais paciência do que ela estava disposta a oferecer. Depois de quase 3 horas daquela situação constrangedora, eu já não aguentava mais ser o marido invisível na confraternização da própria empresa da minha esposa. Fiquei perto da mesa de bebidas, observando as pessoas,
tentando entender aquele universo profissional que parecia ter mudado Camila, quando percebi que alguém me olhava com interesse genuíno, e não apenas com aquela educação automática que eu havia recebido o dia inteiro. Era Renata, a vice-presidente de operações. Eu já tinha ouvido o nome dela em algumas conversas de Camila, mas nunca a tinha conhecido. Devia ter pouco mais de 40 anos, carregava uma confiança natural, daquelas que não precisam ser exibidas. E, ao contrário de todos que haviam me oferecido sorrisos desconfortáveis e acenos rápidos, ela me olhava como se eu realmente merecesse atenção. Então começou a caminhar diretamente na minha direção. Você deve ser o misterioso marido de quem tanto ouvi falar, ela disse, sorrindo de maneira calorosa enquanto estendia a mão. Sou Renata, vice-presidente de operações. O aperto de mão dela foi firme. O olhar, direto. Naquele primeiro minuto, ela já demonstrou mais respeito básico por mim do que Camila havia demonstrado durante toda a tarde. Misterioso? Perguntei, curioso. Renata soltou uma pequena risada. Sua esposa fala muito sobre trabalho. Parece viver para a empresa. Mas é extremamente reservada quando o assunto é a vida pessoal. Isso acaba despertando a curiosidade das pessoas. Ela apontou para a mesa de bebidas. Se não se importar, posso ficar aqui um pouco? Esses eventos obrigatórios acabam sendo cansativos. Começamos a conversar, e foi surpreendentemente fácil. Ela fez perguntas inteligentes sobre minha empresa. Pareceu realmente interessada quando falei sobre algumas reformas comerciais que eu havia concluído recentemente. Riu dos meus comentários sobre a dinâmica social daquela confraternização. Pela primeira vez desde que chegamos, eu senti que podia relaxar. Cerca de 20 minutos depois, Renata disse algo que chamou completamente a minha atenção. Preciso admitir uma coisa. Estou realmente surpresa. Surpresa com o quê? Perguntei. Ela hesitou, como se tivesse percebido que talvez estivesse entrando em um assunto delicado. Pela forma como sua esposa descreve a situação de vocês, eu esperava conhecer alguém muito diferente. Aquilo me deixou alerta na mesma hora. E como ela descreve a nossa situação? Renata fez uma pausa. Você sabe como é o ambiente de trabalho. Às vezes as pessoas desabafam sobre os relacionamentos. Nada muito específico. Mas a hesitação dela respondeu tudo o que eu precisava saber. Camila vinha reclamando de mim para a chefe, construindo uma imagem que fez Renata esperar encontrar alguém desinteressante, limitado ou frustrante. Que tipo de pessoa você imaginava conhecer? Perguntei, querendo ouvir a verdade. Renata riu, mas havia desconforto naquele riso. Honestamente, alguém menos articulado, menos interessante, menos perspicaz. Ela faz parecer que vocês vivem em mundos completamente diferentes e que não têm nada importante em comum. Olhei para o outro lado do pátio. Camila estava envolvida em uma conversa animada com 3 homens da contabilidade. Ria com entusiasmo e não havia olhado na minha direção nenhuma vez nos últimos 30 minutos. Pelo visto, realmente vivemos, respondi em voz baixa. Renata acompanhou meu olhar e percebi a expressão dela mudar aos poucos, como se estivesse encaixando as peças. Sua esposa é muito ambiciosa, disse ela. Às vezes as pessoas ficam tão focadas em subir na carreira, em alcançar o próximo cargo, que perdem de vista tudo o que importa. Essa é a sua maneira diplomática de dizer que ela fala mal do marido para avançar profissionalmente. Renata não respondeu imediatamente. Eu não disse isso. Não precisava dizer. Ela me estudou por alguns segundos, com uma expressão diferente. Você é muito mais observador do que ela deixa transparecer. E muito mais honesto do que a maioria das pessoas que conheço em cargos altos. Isso me arrancou uma risada verdadeira. Cuidado! Vou acabar pensando que sou bom demais para esse ambiente. A ironia não me escapava. A chefe da minha esposa, uma mulher que acabará de me conhecer, estava demonstrando mais interesse pela minha companhia do que Camila havia demonstrado nos últimos meses. Continuamos conversando sobre negócios, viagens, restaurantes e planos para o futuro.
E eu percebi que estava gostando daquela conversa mais do que havia gostado de qualquer coisa em semanas. Então Renata se inclinou um pouco, baixando a voz. Sabe o que acho curioso? Metade das mulheres deste escritório reclama que os maridos são emocionalmente ausentes, sem ambição, sem iniciativa. Camila reclama exatamente do contrário. Ela diz que você é muito concentrado no próprio trabalho, independente demais, autossuficiente demais. Ela diz que você não precisa dela para nada, como se isso fosse algum defeito. Senti uma onda fria percorrer meu corpo. Camila não tinha vergonha de mim por algum fracasso meu. Ela se sentia ameaçada pela minha independência e pelo que eu construí. Ela queria um marido que pudesse controlar, alguém cuja confiança não desafiasse a necessidade dela de ser a pessoa mais importante em todos os lugares. É uma leitura interessante, respondi, tentando processar aquilo. Eu também achei quando ouvi pela primeira vez. Renata olhou o relógio. Eu deveria circular um pouco e falar com outras pessoas, mas preciso dizer que esta foi, de longe, a conversa mais inteligente que tive hoje. Ela começou a se afastar, mas parou e voltou alguns passos. Parecia escolher as palavras com cuidado. Na verdade, há algo que eu gostaria de perguntar, se você não se importar. Ela se aproximou novamente. Você teria interesse em tomar um café comigo algum dia? Quer dizer, você estaria disponível para algo assim? A pergunta ficou entre nós, e não havia como fingir que aquilo era uma conversa sobre networking ou amizade casual. Era uma mulher segura, bem-sucedida e atraente, deixando claro que estava interessada em mim porque acreditava que eu era solteiro. Senti uma mistura complicada de satisfação, vaidade e dor. Ela tinha passado 30 minutos ao meu lado e concluído que eu valia a pena. Enquanto isso, minha esposa passará o dia inteiro fazendo parecer que a minha presença era um incômodo. É um convite extremamente gentil, eu disse, mantendo a voz calma. Mas sou casado. Apontei para Camila, ainda entretida com a equipe da contabilidade, sem sequer olhar em nossa direção. Renata acompanhou meu gesto, e o rosto dela passou de um leve constrangimento para uma expressão de choque genuíno. Ela é sua esposa? Perguntou. Havia algo profundo no tom dela, como se estivesse revendo mentalmente tudo o que havíamos conversado. Há 8 anos. Eu não fazia ideia. Ela nunca... Renata interrompeu a própria frase, mas eu consegui completar o pensamento. Camila nunca agia como uma mulher casada. Nunca falava de mim de maneira positiva. Nunca demonstrava que tinha um marido de quem pudesse se orgulhar. Nunca o quê? Perguntei. Ela nunca pareceu uma pessoa feliz no casamento, Renata respondeu com sinceridade. Ela reclama muito de frustrações pessoais, mas nunca mencionou que era casada com alguém como você. Alguém competente, interessante e presente. Antes que eu pudesse responder, ouvi passos rápidos atrás de mim. Camila finalmente tinha percebido que a chefe estava conversando comigo havia tempo demais. Pela expressão tensa e pela velocidade com que se aproximou, ficou claro que ela não estava gostando nem um pouco daquela cena. Então você estava aqui, ela disse, surgindo ao meu lado com um sorriso artificial. Procurei você em todo lugar. Era uma mentira tão evidente que ninguém precisou dizer nada. Ela não tinha me procurado. Estava perfeitamente feliz em me deixar sozinho enquanto circulava pelo evento, construindo a imagem profissional que tanto protegia. Mas agora que tinha visto uma conversa animada entre mim e a própria chefe, de repente meu paradeiro se tornará importante. Eu estava conhecendo melhor o seu marido, Renata disse, em um tom neutro e elegante. Ele é uma pessoa impressionante. Ah, ele pode ser, Camila respondeu. Mas havia algo naquela frase que transformava o elogio em crítica. Renata alternou o olhar entre nós e eu praticamente conseguia ver as conclusões se formando na mente dela. Ela não tinha chegado à vice-presidência por ser ingênua. Estava vendo, ao vivo, a dinâmica tóxica que eu vinha suportando havia meses. Eu estava dizendo a ele que gostaria de continuar nossa conversa tomando um café, Renata acrescentou, de propósito. No mesmo instante, percebi que ela estava testando a situação.
A reação de Camila foi imediata. O sorriso falso desapareceu e deu lugar a um olhar de pânico, misturado com possessividade. Café, ela repetiu, com uma dureza que eu conhecia bem. Apenas uma conversa agradável entre adultos, Renata respondeu diplomaticamente, embora todos nós entendêssemos que havia algo além de simples interesse profissional. Ficamos ali, formando um triângulo desconfortável. E eu me vi observando minha esposa sentir ciúme de alguém que ela tinha tratado como um peso morto durante toda a tarde. A ironia era quase sombria. Alguns instantes depois, Renata se afastou com elegância, deixando Camila e eu sozinhos pela primeira vez desde que chegamos. Assim que a chefe saiu do alcance dos ouvidos, a compostura de Camila desmoronou. Que diabos foi aquilo? Ela sussurrou com raiva, mantendo a voz baixa para que os colegas próximos não escutassem. O que foi aquilo? Perguntei, calmamente. Você estava flertando com a minha chefe no evento da minha empresa. Fiquei em silêncio por alguns segundos, deixando a acusação absurda se acomodar na minha cabeça. Depois de horas sendo ignorado, descartado e tratado como bagagem indesejada, ela tinha a coragem de me acusar de comportamento inadequado só porque alguém finalmente conversou comigo como se eu fosse um ser humano. Sua chefe foi educada e se interessou por uma conversa. Você deveria tentar fazer isso algum dia, em vez de agir como se tivesse vergonha do próprio marido. Os olhos dela se encheram de raiva. Não tente virar isso contra mim. Ela estava claramente dando em cima de você. E isso incomoda você? Por quê? Porque você é meu marido, ela respondeu entre dentes. Eu ri sem humor. Engraçado. Você poderia facilmente ter enganado a mim e a todos aqui. Passou a tarde inteira fingindo que eu não existia. Isso não é verdade. Não é? Em que momento você me apresentou pelo meu nome? Em que momento me incluiu em uma única conversa? Em que momento agiu como se não tivesse vergonha de ser vista comigo? Camila abriu a boca para responder, mas desistiu. Nós dois sabíamos que eu estava certo. Olha, ela disse depois de uma pausa, abaixando ainda mais a voz e olhando ao redor para ter certeza de que ninguém estava ouvindo. Este é o meu trabalho. Essas pessoas são muito importantes para o meu crescimento profissional. Preciso manter uma imagem muito específica aqui. E que imagem é essa? Profissional. Séria. Competente. Uma pessoa que eles consigam imaginar em cargos de liderança. E ter um marido que construiu a própria empresa prejudica essa imagem. Camila hesitou. Naquele silêncio prolongado, eu ouvi tudo o que ela não queria dizer. Não é especificamente o seu trabalho, falou por fim. É a apresentação em geral. O jeito como você se veste, como fala, como se comporta. É tudo muito popular. Ali estava a verdade. A verdade que ela vinha escondendo havia meses, finalmente exposta. Ela tinha vergonha de mim porque eu não correspondia à visão dela de sofisticação executiva, de aparência impecável e status social. Não importava que minha empresa gerasse mais dinheiro do que o salário dela. Não importava que eu tivesse estudado em uma faculdade pública enquanto trabalhava e construído algo sólido sem a ajuda de ninguém. Popular. Repeti devagar. Você entende o que quero dizer, ela disse. Essas pessoas estudaram em universidades renomadas, usam roupas caras, dirigem carros de luxo, falam sobre degustações de vinho, cinema estrangeiro e arte contemporânea. E eu não me encaixo no seu sonho de clube exclusivo. Não foi isso que eu quis dizer. Foi exatamente isso. Você está dizendo que sou um constrangimento para a imagem que você criou. Está admitindo que sente vergonha de ser casada comigo. Ela olhou ao redor novamente, preocupada com a possibilidade de alguém escutar. Fale mais baixo. As pessoas podem ouvir. Por que eu deveria? Tem medo de seus colegas descobrirem que você é casada com alguém que considera inferior. Você está sendo dramático. Estou mesmo? Porque sua chefe passou meia hora falando comigo como se eu fosse alguém que vale a pena conhecer. Ela se interessou pelo que penso, pelo meu trabalho, pelas minhas opiniões.
Demonstrou mais respeito real por mim em 30 minutos do que você demonstrou em meses. Ela só estava sendo educada. Não. Ela estava sendo sincera. Existe uma diferença enorme entre educação profissional e interesse verdadeiro. E o fato de você não saber distinguir uma coisa da outra explica muita coisa sobre nós. O rosto de Camila ficou vermelho. Eu não sabia se era vergonha, raiva ou uma mistura das duas coisas. Você não entende a pressão que eu sofro aqui. Estou tentando conseguir uma promoção para diretora. Não posso permitir que as pessoas pensem. Pensem o quê? Que você é casada com alguém que construiu algo real, em vez de apenas subir degraus corporativos e jogar jogos de escritório. Que você escolheu um marido pelo caráter e pelo esforço, em vez de pedigree e aparência. Você está distorcendo tudo. Não. Estou dizendo com clareza aquilo que você evita admitir. Você quer um marido que funcione como acessório da sua carreira. Alguém que possa exibir nos eventos para provar que você chegou onde queria. E, quando olha para mim, não vê essa imagem idealizada. Ela ficou em silêncio por bastante tempo. Eu podia ver que lutava contra a própria consciência para decidir quanto da verdade seria capaz de assumir. Talvez nós queiramos coisas diferentes deste casamento, ela disse finalmente. Talvez queiramos. Mas sabe o que acho mais interessante? Você passou meses me fazendo sentir como se eu não fosse bom o bastante para você. Como se eu estivesse impedindo você de ter a vida que merece. Mas, no instante em que outra mulher demonstrou interesse em mim, de repente eu me tornei alguém por quem vale a pena lutar. Não é sobre isso. É exatamente sobre isso. Você não me quer, mas também não quer que outra pessoa me tenha. Quer me manter por perto como plano reserva enquanto decide se consegue alguém que se encaixe melhor na sua fantasia. Você não sabe do que está falando. Eu sei perfeitamente. E sei mais uma coisa que talvez interesse a você. Camila esperou, tensa. Sua chefe ainda está perto da mesa de sobremesas e continua olhando para cá, tentando entender como essa conversa vai terminar. Camila virou a cabeça de imediato. Renata estava realmente nos observando do outro lado do pátio, sem tentar esconder a preocupação. E sabe mais o que eu sei, continuei. Estou cansado de pedir desculpas por não ser o marido ideal que você imagina que deveria ter escolhido. E estou cansado de fingir que ser desrespeitado pela própria esposa é algo normal. O que você está dizendo? Estou dizendo que talvez seja a hora de nós dois conseguirmos exatamente aquilo que queremos da vida. Camila ficou me encarando, tentando entender. Antes que ela pudesse responder, eu já estava me afastando. Fui direto até a mesa de sobremesas, onde Renata fingia analisar os doces disponíveis enquanto claramente acompanhava cada segundo da nossa discussão. Ela levantou os olhos quando me aproximei, e vi curiosidade e preocupação no rosto dela. Estive pensando seriamente no seu convite para tomar café, eu disse, sem rodeios. Renata olhou por cima do meu ombro, na direção de Camila, que ainda estava imóvel. E o que decidiu? Quero aceitar. Minha agenda acabou de ficar consideravelmente mais livre. Talvez de forma definitiva. Ela ergueu uma sobrancelha. A conversa de vocês pareceu intensa. Estava atrasada havia muito tempo. Descobri que minha esposa tem ideias muito específicas sobre qual tipo de marido ajudaria melhor na imagem profissional dela. E eu não me encaixo nesse perfil. Renata observou meu rosto com atenção. Você tem certeza? Tomar grandes decisões quando as emoções estão fortes nem sempre é o melhor caminho. Eu agradeci, em silêncio, por ela me oferecer uma saída digna, uma chance de voltar atrás. Mas nunca tive tanta certeza de algo em toda a minha vida. Não estou tomando uma decisão impulsiva. Só estou reconhecendo uma decisão que foi tomada há meses. Camila abandonou esse casamento por dentro quando decidiu que eu era uma vergonha para os objetivos profissionais dela. Estou cansado de ser a única pessoa tentando salvar algo que ela já deixou morrer. Renata assentiu devagar. E você está confortável com todas as complicações que isso pode gerar? Porque pode ficar bem confuso.
A confusão já existe há meses. Eu apenas parei de fingir que está tudo bem. Então ela sorriu. Foi o primeiro sorriso realmente quente e verdadeiro que eu vi naquela tarde. Nesse caso, conheço um ótimo café no centro de Vila Aurora. Você está livre amanhã à tarde? Completamente livre. Trocamos nossos números, e eu sentia o olhar de Camila queimando minhas costas. Quando me virei, ela vinha em nossa direção com o rosto tomado por um pânico mal controlado. O que você está fazendo? Ela sibilou ao chegar perto de nós. Aceitando o convite de alguém que realmente valoriza a minha companhia, respondi com calma. Você não pode estar falando sério. Estou muito sério. Você queria um marido que não envergonhasse você em eventos profissionais. Ótima notícia. Depois de hoje, nunca mais terá de se preocupar com isso. Renata limpou a garganta, tentando manter a postura diplomática. Acho melhor dar privacidade a vocês dois. Não, eu disse com firmeza. Não há mais nada para resolver. Olhei diretamente para Camila. Você conseguiu o que queria. Não vai mais precisar sentir vergonha de mim, porque não terá mais nenhuma associação comigo. Você está exagerando, ela respondeu, mas a voz tremia. Estou mesmo? Deixa eu fazer uma pergunta direta. Quando sua chefe perguntou se eu estava disponível, qual foi a sua reação imediata? O que passou pela sua cabeça? Ela não respondeu. Não conseguia. Eu digo o que passou pela minha. Eu percebi que uma estranha enxergou mais valor em mim depois de meia hora de conversa do que minha própria esposa demonstrou durante um ano inteiro. Isso não é exagero. É clareza. Podemos resolver isso. Podemos fazer terapia de casal. Podemos consertar. Consertar o quê? A sua crença de que eu sou socialmente inferior? A vergonha que você sente do homem com quem se casou? O fato de que passou meses falando mal de mim para colegas? Eu nunca. Sua chefe acabou de me dizer que esperava conhecer alguém decepcionante por causa da maneira como você descreve a nossa vida. Então ou você mentiu para ela sobre mim, ou mentiu para mim sobre o que realmente sente. Qual das duas coisas foi? Camila olhou ao redor desesperada. Alguns colegas já observavam a discussão sem sequer fingir que não estavam prestando atenção. A ironia era perfeita. Ela tinha passado o dia inteiro preocupada com a própria imagem profissional, e agora estava tendo um colapso conjugal diante de todos os funcionários. Você vai destruir tudo pelo que trabalhei, ela sussurrou. Não. Você destruiu este casamento quando decidiu que seu marido era um risco para sua imagem, e não um parceiro de vida. Eu só não vou mais participar do meu próprio desrespeito. Tirei as chaves do carro do bolso. Vou ficar na casa do meu irmão esta noite. E provavelmente por bastante tempo. A casa será toda sua para pensar se essa é realmente a vida que você quer. Você não pode simplesmente ir embora assim. Observe. Comecei a caminhar em direção ao estacionamento, mas parei e me virei uma última vez. E mais uma coisa. Quando explicar ao pessoal, na segunda-feira, porque seu marido foi embora da confraternização da empresa, talvez seja melhor contar a verdade completa. Você conseguiu exatamente o que sempre quis. A chance de ser tão sofisticada e profissional quanto acha que merece, só que sem mim supostamente atrapalhando. Ouvi Camila chamando meu nome enquanto eu seguia para o carro, mas não olhei para trás. Pela primeira vez em meses, consegui respirar de verdade. Antes mesmo de sair do estacionamento, meu telefone vibrou. Era uma mensagem de Renata. Café amanhã, às 14h. Café do Largo, na Rua das Palmeiras. Tenho a sensação de que teremos muito sobre o que conversar. Sorri enquanto respondi. Estou ansioso por isso mais do que você imagina. Atrás de mim, Camila provavelmente ainda estava naquele estacionamento, finalmente entendendo como era se sentir envergonhada diante dos colegas. A diferença era que, no caso dela, aquela vergonha tinha sido conquistada. 3 meses depois, eu estava sentado diante da mulher que mudou a minha vida. Renata ria de alguma coisa que eu tinha dito sobre um cliente difícil.
O que começou como cafés casuais se transformou em jantares, depois em viagens de fim de semana e, por fim, em algo que eu não sentia havia anos. Um relacionamento honesto, equilibrado e construído sobre respeito verdadeiro. Renata era tudo aquilo que Camila dizia admirar, mas nunca valorizou de fato. Inteligente, bem-sucedida e confiante. Mas, acima de tudo, ela respeitava essas mesmas qualidades em mim, em vez de se sentir ameaçada por elas. Sabe o que é estranho? Renata perguntou, tocando minha mão sobre a mesa. Sua ex-esposa fazia você parecer um desastre. Às vezes fico esperando descobrir onde está o problema. Qual é o defeito escondido? Talvez não exista, eu respondi. Talvez ela só quisesse algo diferente. Como o quê? Pensei por alguns segundos. Alguém que a fizesse parecer bem sem jamais brilhar mais do que ela. Alguém que ficasse pequeno para que ela pudesse parecer maior. Alguém tão grato por receber atenção que nunca questionaria a forma como era tratado. Isso parece miserável, Renata disse suavemente. Era, admiti. Ela apertou minha mão e sorriu. Perda dela. Sorte minha. A ironia não passava despercebida por nenhum de nós. Eu estava namorando a antiga chefe da minha ex-esposa, a mulher que enxergou meu valor quando minha própria esposa não enxergava. E, sim, Camila precisava nos ver juntos em eventos da empresa. Assumimos o relacionamento, não por vingança, mas porque tínhamos orgulho dele. Renata falava de mim com orgulho para os colegas. Respeitava meu trabalho e nunca me fazia sentir que eu precisava diminuir quem sou. O divórcio se tornou oficial 2 semanas antes. Camila tentou impedir quando percebeu que eu não estava blefando, mas já era tarde. Você não consegue fingir respeito. E não esquece palavras que machucaram fundo demais. A imagem dela no trabalho também sofreu. As pessoas lembravam do modo como ela me humilhou naquela confraternização. A promoção que ela tanto queria simplesmente deixou de ser mencionada. Enquanto isso, Renata apresentou minha empresa a alguns clientes importantes. Em 2 meses, eu assinei 3 contratos grandes. Ela comemorava cada conquista minha como se também fosse dela, porque é isso que parceiros de verdade fazem. Eles ajudam um ao outro a crescer. Tenho uma novidade, Renata disse, trazendo minha atenção de volta ao presente. Boa ou ruim? Depende. Sua ex pediu transferência para a filial de Vale do Norte. Fugindo de tudo, perguntei. Talvez ela não conseguisse mais lidar com a gente se vendo todos os dias. É difícil manter uma imagem perfeita quando todos se lembram do seu momento de fraqueza. E como você se sente em relação a isso? Pensei por um instante. Aliviado. Vai tornar tudo mais simples. Ela terá um recomeço, e nós teremos menos drama. Eu não sentia desejo de vingança. Também não sentia culpa. Escolhas têm consequências. Renata sorriu. Prefiro falar do nosso futuro do que do passado dela. Nosso futuro. Meu contrato de aluguel termina no próximo mês. Estive pensando que talvez seja a hora de termos mais espaço. Para nós dois. Olhei para ela, para a mulher que acreditou em mim quando eu quase tinha esquecido como acreditar em mim mesmo. Ela devolveu minha confiança. Fez com que eu me sentisse um parceiro, não um projeto a ser consertado. Acho que isso parece perfeito, respondi. Mais tarde, naquela noite, enquanto caminhávamos pelo centro de Vila Aurora, Renata parou e abriu um sorriso. Sabe o que percebi? O quê? Sua ex-esposa tinha razão sobre uma coisa. Você era bom demais para ela. Só entendeu tudo ao contrário. Eu ri. Ela achava que você não era refinado o bastante para o mundo dela, Renata continuou. Mas a verdade é que você era real demais para os jogos dela. Puxei Renata para perto e a beijei ali mesmo, na calçada. Não me importava quem estivesse vendo. Naquele dia, durante a confraternização, eu tinha aprendido algo importante. A vida é curta demais para desperdiçar com alguém que não quer você de verdade. Camila queria um marido que melhorasse a imagem dela. Renata queria um parceiro que a fizesse se sentir bem. Essa diferença mudou tudo.
Agora eu não precisava mais fingir. Ela me amava por quem eu realmente era. Direto, trabalhador, com raízes simples e orgulho da própria história. Ela via minha honestidade como força, nunca como fraqueza.